Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para iniciar a apresentação do nosso TCC, que irá falar sobre as competências do técnico em logísticas aplicadas ao uso de aplicativo na área da logística humanitária e o que faremos para ajudar a minimizar as catástrofes de ordem natural ou não na nossa cidade. Então vamos lá, vamos falar sobre logística humanitária? Fizemos uma enquete e descobrimos que 87% das pessoas conhecem a logística, mas nunca ouviram falar de logística humanitária. Por isso escolhemos esse tema. A logística humanitária é um tema relativamente novo no Brasil, que tem se desenvolvido ao longo dos últimos anos. Trata-se de um ramo da logística responsável por todos os processos envolvidos na mobilização de pessoas, conhecimentos e recursos para auxiliar comunidades afetadas por desastres naturais ou não, como enchentes, ressacas, deslizamentos, queimadas ou incêndios. Você sabia que com o crescimento dos índices que envolvem desastres naturais, fica cada vez mais fácil ver a população preocupada com seus bens e com a sua vida? Na cidade de São Vicente, por exemplo, não é incomum encontrar pessoas que evitam frequentar certos lugares, ruas ou bairros, por medo ou receio de ser mais uma vítima desses acidentes. Esses eventos catastróficos destroem áreas e afetam a população, sem ao menos distinguir classe social. Nessas situações emergenciais, pessoas, incluindo os técnicos em logística, instituições, empresas e o próprio governo, se mobilizam desde o início da tragédia para levar ajuda ao local, seja em forma de mão de obra voluntária ou suprimentos. Diferentemente das operações logísticas convencionais, a logística humanitária lida com uma série de fatores que aumentam o grau de dificuldade das operações, que exigem medidas diferentes das convencionais. Os voluntários e técnicos de logística de outras localidades podem encontrar dificuldades para comunicar-se entre si e com a população local, o que acaba dificultando a operação de assistência. Por isso, devido ao grande número de fatalidades e óbitos decorrentes dessas catástrofes e desastres naturais, percebeu-se a necessidade de mobilizar a logística juntamente com o uso da tecnologia para dar total suporte à população da cidade de São Vicente, situada na Baixada Santista, litoral sul de São Paulo. O conceito de logística humanitária é baseado em preceitos da logística empresarial com a assistência humanitária, atuando no pós-desastre. Imagine a seguinte situação. Na área continental de São Vicente, o crescimento da população não para, é exponencial. Com isso, as construções de imóveis em lugares inadequados e irregulares, sem autorização do setor de habitação da cidade, já são uma realidade, causando aí preocupações ambientais, social e humanitária. E é por isso que a falta de estrutura, saneamento básico e as ligações irregulares, como por exemplo a elétrica, são os responsáveis por originar grande parte dos desastres causados nas comunidades. E é aí que vemos literalmente a coisa pegar fogo e diversas famílias sem saber o que fazer e para onde ir. Não seria bom saber exatamente quais ruas e regiões da cidade são os maiores palcos dos desastres naturais, o que lhe permitiria evitar tais rotas e viagens diárias para o trabalho, escola, faculdade e por aí vai. Foi pensando nisso que os alunos do terceiro ciclo de logística da Escola ETEC Zumira de Almeida desenvolveram um protótipo de aplicativo para um serviço colaborativo, usando a gestão de risco e seus elementos e o espaço em que vivem, e a gestão prospectiva, que assume o seu papel em ações de riscos futuros, ou seja, os não existentes, que podem ser previamente vistos em meio a um planejamento adequado. Desta forma, o projeto visa mapear as atividades de desastres naturais na cidade de São Vicente e demonstrar para a população como ocorre o processo logístico e a operação para atendimento ou auxílio humanitário. Isso mesmo, esse protótipo poderá ser lançado como um web app, ou seja, para dispositivos equipados com iOS e Android, permitindo assim que seus usuários denunciem desastres e façam consultas rápidas diretamente de seu dispositivo móvel.
O app demonstrará a aplicabilidade das competências do técnico em logística, em informar a população ações que envolvam desastres naturais, objetivando auxiliar nos planos de ação para executar com mais agilidade ações de gerenciamento dos processos operacionais, para obter a minimização dos impactos gerados em situações que levem a perdas de vidas e bens dentro dos cenários mencionados. Eu, Jennifer, o César, o Elton, o Rodrigo e o Williams, e é claro, a Rutinha, estamos juntos para demonstrar essas e outras competências do técnico em logística. Olha, turma, adorei as competências do técnico. Até porque, vocês já imaginaram se existisse um aplicativo aí no seu celular, que emitisse avisos sobre desastres naturais na cidade? Seria fantástico. Eu apoio esta ideia. Logística humanitária, ações de competência para mobilizar você. Muito bem, o dele está aqui agora o banner. Só um minuto para eu abrir. Banner. Bom dia, boa tarde, boa noite, todos bem? Espero que sim. Então, estou aqui para falar sobre o nosso TCC, que ele vai falar sobre as competências técnicas aplicadas ao uso de aplicativo em ações da logística humanitária. Todos nós sabemos que a quarta revolução industrial está aí batendo na nossa porta já. E por isso mesmo pensamos numa forma de tentar utilizar essa quarta revolução industrial com a conectividade das coisas, porque hoje em dia todo mundo tem um celular. E a gente pensou, por que não utilizar um celular com um aplicativo voltado diretamente ao técnico de logística e à logística humanitária, fazendo com que o trabalho do técnico de logística, ONGs, instituições governamentais, todos que tiverem acesso ao aplicativo, terem facilidade, acesso de informação, a movimentação de informação. É isso que nós queremos, é isso que nós vamos fazer. E o nosso trabalho ele é bem focado nisso. Assistam até o final, vale a pena, pode salvar vidas. Obrigado. Boa noite, turma. Sempre bom estar aí com vocês. Dando continuidade no que o Rodrigo estava falando, vamos trazer uma problematização e, com isso, apresentar o objetivo do trabalho. São Vicente, pessoal, ele está localizado aí na parte insular, ou seja, ele é uma ilha. Por que não dar o exemplo aí da área continental? Porque o município ele já vem crescendo, né, no quesito aí populacional. Tá? E com esse aumento da população, vemos aí as construções irregulares de imóveis, aumenta-se a população, vemos a grande alta dos imóveis que são construídos em lugares inadequados, tá, ok? Como, por exemplo, aí em costas, manguezais e por aí vai. Então, esses imóveis são construídos sem autorização do setor de habitação da cidade e causa o quê? Impacto ambiental, gera também no quesito social, né, impacto no quesito social aí, porque devido à falta de estrutura, tá, as consequências por exemplo, ligações irregulares da parte elétrica, né, que causa o quê? Incêndios. E aí adentramos aí na parte de desastres naturais. Então, o objetivo aí do trabalho é auxiliar em todas essas situações que estão ocorrendo aí na cidade e que envolva a parte de logística humanitária. E poder, então, com isso, melhorar o fluxo das informações, tá ok? Associar, poder tentar colocar o profissional da logística a favor de toda essa população. Então, devido a todas essas situações que estão e estarão ocorrendo, né, tentar colocar esse profissional a favor da população, né, como um auxílio, tá, ok? E também, por fim, aí apresentar um protótipo, tá, de um aplicativo para poder auxiliar todos esses moradores, como nos exemplos anteriores que foram citados. E então aí o Elton ele vai falar um pouco sobre os métodos que serão utilizados adentrando aí nesse tema. Ok, pessoal? Obrigado. Boa noite. Os métodos utilizados em nosso trabalho foram de pesquisas exploratórias sobre o assunto abordado e também no uso de um simulador de aplicativos chamado Marvel App para o desenvolvimento do protótipo da proposta de um aplicativo que dá total suporte ao projeto de logística humanitária em São Vicente.
tanto de uma forma preventiva, emitindo alertas, quanto de uma forma assistencial, pós-desastres naturais, informando assim aos doadores quais recursos são necessários para suprir a demanda das vítimas, criando um processo sistemático de todos os materiais doados, com um fluxo de informações transparentes para tornar o processo de controle, estocagem e distribuição mais eficiente dos donativos, evitando perdas e desperdícios e minimizando o sofrimento dessas vítimas. As referências bibliográficas que utilizamos em nossa pesquisa foram dos autores Christoph, Leiras e Balou. Pode-se dizer que, em todos os desastres naturais, é primordial realizar um rápido atendimento, desde o suprimento certo chegar no lugar e na hora certa. Dessa forma, as ações de dissoluções são coordenadas por execução tática e operacional, influenciadas pelas informações recebidas, fazendo com que a logística seja a atividade principal. Com base nos desastres que vêm ocorrendo em São Vicente, a gente pergunta quem não gostaria de estar recebendo informações sobre desastres naturais que podem ou poderá ocorrer no seu bairro ou na sua cidade. Na prática, as competências do técnico de logística podem ser aplicadas para auxiliar na minimização dos impactos gerados pelos desastres naturais, que também causam perdas de vidas e bens materiais da população. Bom, obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. Boa noite. Pronto, maravilha, hein, gente? Eu vou colocar o professor Wellington primeiro, porque ele assistiu a outra, e aí depois o professor Simões, pode ser? Que aí o professor Wellington já fala, e aí depois a gente vem com o Luiz, professora Roseli, Cláudia. Professor Wellington? Opa, estou aqui. Parabéns, turma, pela apresentação de vocês, tá bom? Só gostaria de fazer uma pergunta. Da nossa última conversa, da prévia, para o trabalho atual, apresentação atual, o que vocês mudaram? Léo, vocês estão me escutando? Sim, só eles que não estão respondendo. Rodrigo, Jennifer, William. Oi, boa noite. Estava escutando aqui e não estava conseguindo falar. Tá me ouvindo? Sim. Perfeito. Nós mudamos o tema, nós incluímos no tema o uso do aplicativo, né? Porque nós não estávamos falando no começo do trabalho sobre o aplicativo. E aí surgiu a questão que ele era meio como uma surpresa. A gente, na outra aula, né, na outra apresentação, a gente achou que essa surpresa seria uma coisa legal, e as pessoas iam gostar de ver, mas foi justamente ao contrário. As pessoas queriam já saber do aplicativo antes da gente falar sobre ele. Então, a gente mudou, foi basicamente isso. Perfeito. E da apresentação em si, fora o aplicativo, naquelas propostas que o Fábio fez, houve alguma mudança? A gente inseriu o que foi dito, né, como a movimentação de informação, que é da área do Fábio de TI, que ele citou, né, essas partes foram inseridas também, mas assim, não houve nenhuma mudança grande, somente essa que a gente colocou o aplicativo no início, lá, para que as pessoas saibam que tem um aplicativo, que vai ser falado sobre um aplicativo no TCC. Tá ok, turma. A gente pegou, eu e o Fábio, até para os demais que estão aqui, né, na última prévia, a gente realmente pegou bem pesado com eles, porque eles têm potencial, né? A gente sabe muito bem, o Rodrigo, o Iris, essa equipe aí, eles têm um potencial muito grande. E quando se tem um grande potencial, eu acredito que os professores que estão aqui sabem muito bem disso, a gente gera uma expectativa até muito grande, né, em cima daquela turma. E uma expectativa boa, que eu acho que é um processo evolutivo. Se a gente já pega o pessoal, né, alunos em um nível já, né, muito bacana de preparação, de formação, automaticamente a gente subentende, né, que esses alunos podem entregar mais, né?
E foi até isso que eu e o Fábio, na hora que a gente percebeu no tema, né, a questão do tema, que a questão, o tema estava desconectado, estava um pouco desconectado não, mas estava distante da proposta referente logística. E também a questão da apresentação em si gerou alguns transtornos por causa de alguns momentos ali referente às contribuições da outra professora que também estava conosco, que era a Rose. Mas enfim, independente disso, eu quero dizer para vocês, parabéns pelo trabalho, desejo sucesso. Eu vi que realmente evoluiu muito pouco, por isso que eu fiz a pergunta, a provocação para vocês. Houve uma alteração modesta, mas houve, né? Isso é bom. E quero dizer que desejo aí que realmente vocês possam ter muito sucesso aí profissional na vida de vocês. Acredito muito no potencial de cada um de vocês individualmente. Parabéns, Léo, parabéns, Cláudia, aí pela orientação. Isso aí. Beleza, professora. Eu falei que ia ser o professor Simões, né? O segundo ou a Cláudia? Eu não lembro agora. Simões. Professor Simões. Que era eu, mas se quiser colocar a professora Cláudia antes, não tem problema. A professora Cláudia tá. Oi, tô pronto. Aqui. Turma, gostei bastante. Como o professor Wellington falou, a gente sabe o potencial dessa turma, o potencial desse grupo. E a ideia, só para vocês terem uma ideia, a ideia inicial, o projeto inicial deles era uma logística, um serviço colaborativo a nível Brasil. Era bem assim, o idealismo é tanto, era tanta coisa legal, e aí você tem que transformar isso numa realidade, né? E aí vem toda a parte de concretização, e aí vem os desafios. Mas a ideia é incrível, porque realmente é uma situação que acontece, é necessário essa ajuda, e essa parte de TI, de ter um aplicativo, até legal o nome, Marvel, é muito boa. O que me deixou com dúvida como é a aplicabilidade dele. Eu não consegui ver com clareza como isso vai funcionar. Não sei se, até porque o Rodrigo explicou agora que era para mostrar, era para ser depois. Como é que ele vai ser alimentado? Que pontas fazem? Onde está o triângulo, né? Quem alimenta? Quem recebe a informação? Quem é o coordenador disso tudo, né? Como me parece até uma ideia de startup, um princípio de startup. Então, essa é a minha grande dúvida. Como isso vai funcionar na prática, né? Porque na teoria tudo é muito incrível, mas e a prática? Então, a minha pergunta e a prática? Tá? É isso. Queria saber da prática desse aplicativo. Boa noite, professora. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, não sei se é minha internet, mas pelo menos aqui para mim está travando bastante. Sim, tô ouvindo. Referente à parte do aplicativo em si, ele é um protótipo, né? Então, a ideia que a gente desenvolveu foi exatamente para poder passar para instituições, para a população, tá? Abrir aí para a população e também para as instituições, de poder ter o acesso ao aplicativo. Então, eu posso trabalhar aí só para efeito de exemplos, né? Quando a gente falou das competências, a gente entrou dentro aí da parte não só de donativos, né? O momento certo que os donativos são entregues, aonde que esses donativos são entregues, como a principal aí, que seria o caso da movimentação das informações. Então, por exemplo, se tivesse acontecendo um acidente, esse aplicativo ele estaria aí aberto para uma empresa comprar, e aí fica até a dica para vocês, né? Se de repente alguém quiser adquirir esse protótipo, é só falar com a gente que a gente vai ter aí um preço bacana para vocês. Por quê? Porque, na verdade, professora, esse aplicativo ele vai levar para a população, não só para a população, como para todas as instituições, o acesso a todas essas informações. Então, a pessoa ela pode não só apresentar ou denunciar o desastre natural que está ocorrendo, ou estaria ocorrendo, certo? Ou também, né, no caso, ter o acesso ali dentro do próprio aplicativo. Então, ela pode fazer a própria informação dentro do aplicativo. Então, fica aberto ao público, certo? E na parte de donativos, informação de onde vai ser coletada esses donativos, aí seria, no caso, para instituições. Então, seria aberto para os dois, ok?
Eu entendi, mas não teria que ter um gestor, como se fosse uma startup, ligando as pontas, Williams? Assim, não teria que. Vocês fariam esse papel, dariam uma continuidade. Eu tô entendendo assim, é isso? Na verdade, não, a gente está vendendo a proposta, né? Então, a gente está vendendo a proposta do aplicativo. Tá? A parte de gestão desse aplicativo, quem vai delimitar, quem vai fazer essa proposta de controle de limitação, seria, no caso, a empresa, a pessoa, ou o governo, enfim, quem adquirir essa proposta. Ah, tá, entendi. Mas ainda não teve nenhum teste com nenhuma empresa, né? Isso tá tudo em construção, é isso? Isso, está em construção. Tá, legal. Então, essa esclareceu minha dúvida, sim. Mas, de resto, parabéns e muito sucesso, porque vocês são incríveis. Obrigada. Obrigada, professora. Bom, professora Cláudia, eu até coloquei as telas aí, ó, do protótipo deles, tá no chat aí. Eu vi, enquanto ele falava, eu abri e fiquei vendo ele e acompanhando. Tá bom, professor Simões. Opa, agora sim. Vamos lá. Eu acho que assim, quando a gente tem claro na mente as ferramentas da logística e a gente entende um problema, porque qual que é o lance? O lance é que a gente não consegue pensar em nada se a gente não colocar um problema primeiro. Então a gente tem que ver qual que é o problema que a gente vai atuar para depois a gente conseguir pensar com clareza na solução. Então aquela ideia de que quando se apresenta um problema, a pessoa fica, não temos que pensar no problema. Temos que pensar no problema sim. Se a gente não entender o problema, a gente não entende as soluções que a gente pode trabalhar e muito menos as ferramentas que a gente vai poder utilizar. Então é importante que a gente entenda o problema e que a gente entenda o que a gente tem na mão para fazer. Hoje em dia todo mundo tem um celular na mão. Todo mundo. Qualquer criança tem um. E a gente usa o celular com muitas informações fúteis e muitas informações boas. Infelizmente, as informações fúteis é que viralizam mais rápido, porque normalmente é mais divertido. Mas a gente tem que saber dosar e equilibrar isso, porque nem tudo é só diversão e a gente precisa passar as informações corretas para todo mundo poder ter acesso àquilo que se precisa saber na hora certa. Então eu gostei muito da ideia do aplicativo. Eu dei uma olhada rapidamente na Marvel, achei legal porque você modula, né? Você vai emular a sua ideia e você vai conseguir ter uma ideia, uma visualização daquilo que você está fazendo, saber se é possível ou não, porque no brainstorm a gente vomita qualquer coisa, né? Aí, que nem a professora Cláudia falou, a aplicabilidade disso é uma outra história. Então, utilizar essa ferramenta Marvel eu achei muito, muito legal, porque dá uma visualização daquilo que vocês têm como ideia. Isso eu achei muito bom, achei extremamente criativo, porque, de fato, inovação em questão de aplicativo com informação sobre alguma coisa não é, porque o Waze faz isso com o radar, né? O Waze consegue saber se tem radar, se teve acidente na pista. A ideia que vocês estão tendo... Não entendi? Alguém ia falar alguma coisa? Não, eu queria falar que também é um aplicativo igual que a gente está mentalizando aqui, que as próprias pessoas também podem informar quando tem alguma coisa. Por exemplo, você está passando na Imigrantes, aí tem acidentes no Waze, ela consegue informar para outras pessoas verem o que está acontecendo. Entendeu? É um aplicativo também para uso populacional, realmente é bem parecido. Então, quando vocês começaram a colocar isso, eu pensei no Waze na mesma hora. Porque o Waze faz isso, só que vocês querem fazer quase a mesma coisa com uma função diferente. Não é um aplicativo de rotas, mas é um aplicativo que pode ser concatenado com outras ideias. E eu achei fantástico, porque é muito importante a gente saber o que está acontecendo, que tipo de acidente está acontecendo, e que tipo de ajuda precisa ser feita. Porque eu não posso chegar simplesmente de qualquer jeito para ajudar qualquer coisa, não dá. Por exemplo, se tivesse um aplicativo desse no acidente de Mariana, talvez não tivesse mudado a questão do número de vítimas, mas talvez
tivesse ajudado muito na questão de ajuda para aqueles que sobreviveram, porque seria muito mais fácil de você saber o que tem ou não, né, de necessidade. Porque eu lembro quando eu trabalhei numa instituição chamada Casa da Criança, a gente recebia muita doação. E aí, às vezes, a gente recebia tanto arroz que não tinha onde colocar arroz. Na época, o arroz era barato. Então, as pessoas doavam arroz, açúcar, e era tanto, assim, que a gente tinha medo até de estragar. Né? Porque as pessoas não sabiam o que doar, né? Como doar, quanto doar. Isso é importante, a gente ter esse controle, ter um checklist ali. Olha, isso aqui a gente não precisa mais, se você puder ajudar com outra coisa, é melhor. Então é legal, eu entendi mais ou menos assim a ideia do projeto de vocês, que é tanto dele ser um alerta para situações de emergência, de acidentes, porque o acidente a gente prevê, mas a gente não evita, a gente consegue minimizar o impacto e a gente pode ajudar aqueles que foram atacados de forma direta nele. Eu só tenho uma para fazer, porque esse tipo de aplicativo, ele é excelente, a ideia é fantástica, mas ele me veio uma coisa em mente, enquanto vocês falaram, que para mim é a situação de pânico. Como assim situação de pânico? Imagina uma informação, sei lá, de uma onda gigante que bateu na orla de São Vicente, por exemplo, que nem já aconteceu, que destruiu a mureta, uma ressaca brava que acontece vira e mexe aqui na Baixada. Como tomar cuidado com essa informação para que ela não vire tanto um telefone sem fio, quanto não gere pânico desnecessário? Vocês chegaram a pensar em alguma coisa nesse gênero? Oi, professor. Na verdade, o aplicativo ele vai, além de mostrar o local que está acontecendo o acidente e demonstrar ali para a população possíveis rotas que eles possam utilizar para poder desviar, fazer o desvio daquele acidente, ele especificamente ele vai estar, sim, mostrando aquela informação, mas ele não vai adentrar a fundo, né? Ele não vai, digamos assim, como fosse um jornal, ele vai contar toda aquela história. Então, ele vai dar informação, vai dar o local do acidente e daria acesso a outro tipo de rota para poder a população fazer isso. Pode até ajudar, inclusive, o pessoal de socorro aí, né, que vai estar tendo acesso livre até chegar no local. Mas eu acredito que esse tipo de informação, eu acho que fica mais a critério da própria mídia, né? Porque a mídia em si, ela já faz esse papel digamos assim, de pegar uma certa informação e, né, generalizar, digamos assim. O aplicativo em si não é essa a intenção, tá? Então, eu acredito que a informação que vai ser dimensionada dentro do aplicativo não daria ou não iria gerar nenhum tipo de confusão para os leitores ou para as pessoas ali, para os usuários que estariam observando ele. Perfeito. E a outra dúvida é com relação à gestão de ajuda humanitária em si, que vocês colocaram que é com relação à doação ou algum outro tipo de ajuda que for necessária para aquela área afetada, seja ela qual for o acidente ou o evento natural. Como seria gerido isso no aplicativo? Como que vocês pensam que seria feito essa forma de controle do que está sendo doado? Porque eu entendi que mais ou menos vai ter algo assim. E só para finalizar, uma segunda pergunta, quanto vocês imaginam que seja o valor justo para alguém investir nesse projeto, como você previamente disse? Legal. Essa pergunta é boa, tá? Acho bastante interessante. A primeira pergunta é referente ao ponto, né, de donativos. E quando a gente falou no início que a empresa, né, a instituição, ONGs, enfim, quem esteja interessada em se cadastrar dentro do aplicativo para poder fazer esse tipo de solicitação, né, do donativos, isso daí vai ficar a critério da própria, porque, digamos assim, a pessoa ela vai adquirir o aplicativo, ela vai comprar o aplicativo, ok. Então, seja o governo, seja a empresa, seja quem for. Essa pessoa que comprou, ela vai ter que fazer um vínculo com essas outras instituições, centros de convenções, enfim. Esses lugares que fazem essa coleta, né, dos donativos,
eles precisariam fazer um vínculo com a empresa que adquiriu o aplicativo, tá ok? Então, após o vínculo feito, essas empresas dentro do próprio aplicativo, elas podem dimensionar do que elas precisam, qual o tipo de donativo que ela precisa, é o que? É roupa, é alimentos, tá? Não sei, seria dinheiro, enfim, elas iriam dimensionar dentro desse aplicativo, ó, os donativos de roupas já estão ok, estão muito altos, o que a gente precisa agora está sendo de itens pessoais, sabonete e tal, e o pessoal iria exatamente naquele local e fazer a doação certa, no local certo, dos donativos corretos. Porque o que a gente achou bastante legal de colocar dentro desse aplicativo é justamente isso, tá? Já aconteceu de eu chegar a fazer tipo de doação de roupa e chegar no local com a roupa e o pessoal falar, não, mas a gente já está com muita roupa aqui, tá? A gente já está com muita roupa, o pessoal doou bastante, o que a gente está precisando mais agora é de itens de higiene. E essa informação não tinha em lugar nenhum, então não teria como a pessoa levar o item de higiene até o local se ela não teria essa informação. Então, essas empresas aí, esses centros que fizeram o cadastro dentro do aplicativo, eles podem disponibilizar aí um alerta, um alarmezinho, né? Vai aparecer ali aquela mensagem ali no aplicativo, e as pessoas, né, elas que estariam com o aplicativo instalado no celular, poderia simplesmente com aquela mensagem clicar em cima e ver, ó, no local tal, está precisando de X donativos. Então, eu acho que isso é bastante bacana. E referente à segunda pergunta, né, referente ao preço, tá? O preço é uma coisa que a gente precisa sentar entre o grupo e conversar, tá? Porque aí vai envolver certas divisões, a gente vai ter que fazer cálculos, ver como que vai ficar, mas eu acredito que a gente aí vai fazer um preço justo e uma divisão correta aí para todo mundo. Só complementando aí sobre o preço, um aplicativo em média, ele custa de 25 a 80 mil reais, né? O que acontece? Esse nosso TCC, ele visa baratear, ele visa facilitar, ele visa ajudar, né? A gente está falando sobre logística humanitária. Então, valores, eles são, não é o que a gente quer. O que a gente quer é assistência, né? É ajuda. Então, assim, se tivesse algum curso de TI interessado em dar andamento nisso, seria muito bem-vindo. Se tivesse alguma técnico, alguma instituição que fizesse esse tipo de serviço e desse andamento nisso, poderia baratear e muito isso, e a gente poderia fornecer, inclusive, gratuitamente para uma prefeitura de São Vicente, por exemplo. E aí a gente teria só o retorno da parte administrativa da coisa, só acertando esses valores, né? Então, assim, deixa eu só colocar mais um ganchinho aqui, aproveitando que eu já estou falando, sobre a ODS 13, né? O 13.1 diz, nesse parágrafo, diz o seguinte: promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento relacionado à mudança do clima e a gestão eficaz nos países menos desenvolvidos, inclusive com focos em mulheres, jovens, comunidades locais e marginalizadas. Ou seja, a gente, inclusive, está dentro da ODS número 13. A gente está fazendo com que esse sonho, esse aplicativo esteja pertencendo a uma ODS. Então, assim, o nosso trabalho, ele está focado nisso, né? E a gente quer, a nossa ideia é realmente ajudar. A gente não está pensando em um aplicativo de 25 a 80 mil. A gente, se tivesse alguém para dar andamento, um curso de TI, alguém que pudesse dar andamento nesse trabalho, seria ótimo. Só uma dica para vocês: algumas faculdades têm esses cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, programação, eu não sei, acho que não é minha área, mas eu sei que tem. De repente, se você procurar algum centro acadêmico, alguma faculdade que tenha esse tipo de curso, talvez seja interessante fazer uma espécie de parceria para ajudar essa sua ideia, Rodrigo, porque as universidades, elas têm muito interesse nesse tipo de desenvolvimento, de pesquisa. Então, vale a pena você dar uma sondada aí, algumas universidades particulares ou públicas, sempre vai ter alguém interessado aí, de repente, em desenvolver alguma coisa para isso, tá?
Então, acho que o que eu tinha para o grupo de vocês, achei um grupo muito, muito bom, ideia excelente, que tem tudo para seguir em frente. Acho que todos os professores aqui falaram sobre a questão da continuidade, né, dos temas. Acho que, cara, todos eles aparentemente são viáveis, é lógico, precisa ser feito sempre um estudo de viabilidade, de negócio para todos, mas acho que todos, assim, pelo menos superficialmente, são todos viáveis, né? São todos projetos que dá sim para continuar e de repente se transformar numa startup. Todos eles têm esse potencial, principalmente os envolvendo tecnologia, porque esses aí são mais tecnologia da informação, eu digo. Esses aí são mais fáceis, né, da gente achar mais parcerias e de repente desenvolver um modelo de negócio mais interessante. Então é isso, senhores. Parabéns a todos os integrantes. Acho que vocês fizeram um trabalho de primeira linha. Aos professores que tiveram excelência em orientar, em mostrar os caminhos, porque às vezes a gente tem ideias mirabolantes e aí a nossa função como orientador, né, como facilitador, mostrar, de repente, traduzir em uma forma mais simples para a gente desenvolver as nossas ideias e transformá-las em funcionais. Então, aos professores orientadores, parabéns, vocês fizeram um trabalho de primeira grandeza e os alunos também, os que são formandos, então, parabéns ao trabalho, ao esforço que todos os grupos tiveram, a demonstração de vontade de estudar e de sair da zona de conforto é muito bom. Eu acredito que a maioria deve ter alguma dificuldade com câmera, porque é difícil mesmo. Você falar na frente de uma câmera, parece que você é bobo falando sozinho, e de repente você começa a se desenrolar e a coisa começa a fluir, e quando o produto sai no final, o TCC nasce, é uma coisa super gratificante. Então, só tenho que agradecer ao convite. Parabéns a todos os alunos que apresentaram projetos, foram fantásticos. A banca da Unisantos vai ter muita dor de cabeça, e esse problema é deles, o meu problema aqui já está resolvido. Parabéns a todos, e mais uma vez, muito obrigado pelo convite, e que esse trabalho se estenda por muitos anos ainda. Perfeito, obrigado, professor. Bom, eu acho que agora tem o professor Luiz e a professora Roseli, né? Isso, Léo. Pode, por favor, falar, só para a gente finalizar. Eu não vou me estender muito, até porque já são quase 11 horas, deve estar todo mundo aí muito cansado, né? Então, eu já tinha lido, já até antes de todos os outros grupos, já tinha chegado a mim a documentação desse grupo, teve a questão da polêmica, né, do uso de um app, mas que não deixava claro no título do trabalho. Eu acho que foi assertivo essa questão de ter colocado ali, porque eu mesma, quando comecei a ler, eu vi o título, e dentro, né, da documentação, comecei a ver que tinha ali um app, né, um aplicativo ali envolvido. E eu fiquei também sem entender. Eu falei, por que eles não deram evidência a esse aplicativo? Aí teve toda essa polêmica, então acho que foi assertivo a mudança, né? Então, eu vejo esse projeto, ele é uma soma, né, de umas competências do técnico logística, mais a tecnologia também. Eu acho o tema super relevante, porque tem um impacto social forte. Inclusive, eu não sei que quem aqui viu, sexta-feira passada, acho que foi sexta, o último debate entre os candidatos a prefeito de São Vicente, o Caio Amado falou dessa questão no debate, ele falou sobre a logística humanitária. Inclusive, eu já tinha lido o trabalho de vocês, lembrei de vocês quando eu vi o debate dele, então isso é uma coisa que interessa a prefeitura. Das questões logísticas, eu vou pular um pouco, porque até tem especialistas aqui na banca, né, e eu não sou especialista em logística. Eu vou para a parte do aplicativo, por quê? Primeiro, a Marvel, ela não é uma linguagem de programação, tá? Ele é um aplicativo que gera
protótipos de outro aplicativo, ou seja, a palavra já diz protótipo, ele não gera um aplicativo final, então não dá para vocês comercializarem feito através dessa linguagem, vocês teriam que pensar ou ter um apoio de uma área técnica para saber qual é uma linguagem mais apropriada, um banco de dados também mais apropriado, inclusive na pergunta do professor Simões, né? Acertei seu nome, Simões. Ele falou sobre o custo. Vocês não conseguem nem ter uma resposta referente a isso por conta disso. Vocês não têm, assim, exceção da área da logística, tem que ter um conhecimento tecnológico até para chegar. E ainda assim, gente, eu vou falar que mesmo profissional da área tecnológica, é difícil de chegar numa resposta dessa. Só que outra coisa que me incomoda um pouco mais é o seguinte, a ideia é super boa, tem um impacto social, de verdade, eu acho muito difícil alguém custear, porque é para ajudar as pessoas, por que ter um custo, entendeu? Por que ganhar com isso? Então, acho que vocês deviam, assim, pensar na ideia, levar, de repente, a ideia até para um vereador, conversar com alguém, ter um acesso à prefeitura, a ideia é excelente. Eu não vejo uma possibilidade de vocês comercializar essa ferramenta, até porque eu fiquei me perguntando, quem vai alimentar os dados dessa ferramenta? Entendeu? Quem são as pessoas que vão fazer, porque não é só fazer um aplicativo e colocar ele lá. O aplicativo, ele não vive só do front-end, tem o back-end também. Quem vai ficar responsável por isso? Entendeu? Então, assim, de repente vocês estão tendo a visão está muito rasa em relação ao aplicativo. Quanto a desenvolver ele, a nossa própria escola, a nossa própria ETEC, ela seria capaz, porque a gente tem um curso de desenvolvimento de sistema, seria fácil unir a ideia de vocês ao curso de desenvolvimento de sistema, a gente pegar um grupo de TCC e unir essa ideia, isso aí seria fácil, eu não estou enxergando o porquê de comercializar, o porquê de ter um custo, e não vejo uma maneira de comercializar isso aí, entendeu? Então, vocês têm que repensar nessa possibilidade, porque eu vejo a ideia muito boa para ajudar a população, a comunidade, super relevante. Ainda assim, eu tenho um grave problema também aí, ó. Vamos supor que a ideia é colocada em prática, um aplicativo é desenvolvido, as pessoas, ninguém tem custo para utilizar ele e nem para desenvolver, tem que pensar na questão do uso para o lado ruim. O professor Simões citou uma situação, acho que a Cláudia também falou em respeito a isso, sobre assim, o quanto isso também pode trazer um lado negativo. Vou dar um exemplo, as pessoas podem começar a colocar fake news no aplicativo, dar informação de uma situação, por exemplo, sei lá, tá pegando margarida, apavora por todo mundo e a informação é falsa. Entendeu? Vocês pensaram nisso, nessa possibilidade? Isso é um problema da ideia de vocês, é uma coisa que vocês teriam que pensar. E o que eu acho que vocês têm que mais se aprofundar realmente é essa questão da customização. A customização, eu acho que não é o caso da ideia de vocês, tá? A customização tinha que envolver uma startup, tinha que ter alguém querendo comprar essa ideia, e como é algo que é para beneficiar uma comunidade, né, que até aí eu acho super relevante, eu não enxergo essa possibilidade, tá bom? Minhas considerações são essas, Léo. Beleza, e professor Luiz? Acho que só faltou o Luiz, né? Oi, gente, boa noite. Logística humanitária, né? Eu vejo assim, tudo que foi falado aqui, gente, essas críticas, eu acho que são todas construtivas. Eu vou explicar rapidamente por quê. Quando um desastre acontece, é que a gente dá importância para muita coisa, né? Minimizar a dor, otimizar o processo, acho que a função logística entra exatamente aí. Em relação ao pitch, eu achei ótimo, né? Tinha até close caption nele, né? E focou já na cidade, na área continental, achei bem bacana isso. E já chamou a atenção para o tema. Dá até para pensar, teve roteirista, porque foi muito bem feito. Eu vejo essa ideia como uma startup mesmo. E vejo que ela pode abrir um leque de possibilidades, principalmente com parcerias público-privadas. Então, vamos lá, defesa civil, os bombeiros, as doações, tudo já está na ideia de vocês. A visão do grupo é essa. A apresentação, com citação de autores, já merecia um MB aí, com certeza. Mas
Eu passei um vídeo para vocês no primeiro ou no segundo módulo, eu não lembro, que era aquele Convergência, que falava da importância do smartphone no novo modelo de negócio. Vocês devem estar lembrando disso. E aí vem a questão da prevenção e da ação. E aí a seriedade do aplicativo, e eu acho que esse é o cerne do ponto em discussão, ia demorar muito tempo para isso se concretizar. E vocês fizeram um TCC em 1 ano, né? Um pré e o desenvolvimento em 1 ano. E é uma coisa que demoraria muito mais tempo. Então, a gente tem muito para acrescentar nisso. E eu acho que todas as críticas, as ideias de vocês, elas foram construtivas, né? Foi feito um brainstorm aqui para que isso seja idealizado com muita seriedade. Então, tem que ter continuação. Eu dou parabéns para o grupo de vocês, eu acho que requer mais tempo, porque ele é muito complexo. Então, parabéns a todos os grupos, parabéns aos orientadores e a todos que participaram hoje. Boa noite. Ô, Léo, você me permite só fazer uma colocação que eu esqueci, né? Eu falei muito dessa questão do aplicativo, né? Que eu fiquei muito preocupada com quando eles falaram da customização, mas eu preciso também dar os parabéns pela qualidade do pitch. Gente, excelente o pitch de vocês. Quem fez, quem editou, mostra que tem habilidade para isso. O roteiro, muito bom. Tiveram a grande sacada de trazer a Rutinha para o lado de vocês, né? Trouxeram ela para o time de vocês. Então, assim, parabéns, viu? Pelo pitch, a ideia foi passada, tá? Só tem esses ajustes aí, essas considerações do pessoal da banca, a que eu fiz em relação ao aplicativo, tá? Que não é uma coisa assim tão simples de sair comercializando um aplicativo, não é assim. Tem vários fatores envolvidos, né? Não daria, por exemplo, como eu só vou repetir só isso e finalizo. Não daria para comercializar através do Marvel. O Marvel só faz um protótipo, ele não é uma linguagem de programação, muito menos para se comercializar, tá? Então, só pensa nessa questão, mas além disso, a ideia é excelente, tá? Parabéns. Posso só colocar rapidinho só mais um link, por favor? Sim, eu vou soltar um aviso, mas pode. Okay. Não, só referente a Simone, desculpa. Você está falando comigo? É Roseli. Roseli. Desculpa, Roseli. Desculpa. Imagina. Então, só referente que a senhora comentou, referente à parte da comercialização, né? Então, nosso grupo, tá? Aí eu falo abertamente, referente à proposta do grupo, tá? A gente se coloca aí com a proposta frente à escola, tá ok? Se vocês quiserem mais para frente, dentro desse período de dezembro ou janeiro, enfim, conversar com o grupo para poder a gente levar essa proposta para a parte de desenvolvimento de sistema de vocês, justamente vocês têm o curso para isso, né? Então, o grupo se coloca à disposição de vocês para estar, assim, levando esse ponto do aplicativo mais fundo, né? E fazendo com que a gente aí possa pensar lá na frente, que nem o professor comentou, né, que é algo que não é de agora, possa ser que demore, por exemplo, 1 ano para poder um aplicativo desse viralizar. Okay? Então, a gente se coloca aí à disposição de vocês para até futuramente estar desenvolvendo ele junto com o pessoal de TI. Tá, William, eu me proponho fazer essa ponte, tá, entre vocês, o pessoal de DS, inclusive a gente já vem há tempos conversando entre os professores que dão aula de TCC e PTCC, que a gente precisa começar a fazer o trabalho de TCC ligando os cursos, né, fazer esse trabalho, né, a gente já teve uma vez só que nós fizemos curso de DS com o pessoal de enfermagem, né, que eles também tiveram uma ideia que tinha um app envolvido, exatamente o que vocês estão fazendo agora. Então, é possível fazer. Eu acho que é um caminho legal para vocês seguirem depois. Eu me proponho ajudar quanto a isso e fazer essa ponte. Aí, de repente, vocês vão até ter uma ideia de tudo isso que eu falei, da questão de comercializar. Como é que eu posso comercializar isso aqui? Será que poderia comercializar? Entendeu? E até chegar numa informação final, se ele for comercializado, né? Se for um app para isso, quanto poderia ser comercializado? E as pessoas por detrás envolvidas, né? Porque não é só basta dar vida para o aplicativo, tem que ter alguém ali administrando esse aplicativo. Gente, perfeito. Depois até a banca final, na verdade é hoje, mas a apresentação que vocês vão fazer, mais a última, é no dia 11. E aí na terça-feira a gente até conversa aí de algumas coisas,
que dá para vocês, na hora de apresentar esse final, só já deixar redondo, porque vocês já foram melhorando aí vários aspectos, até essa questão do tema também, e essa proposta de levar adiante. Até que a professora Roseli colocou do Caio aí, tem algumas ideias que ele tem até de uso de tecnologia, isso daí eu acho que também seria interessante. Ele até falou de mobilidade ativa, uso de bicicleta, uso de outras coisas que facilitam o dia a dia, e o aplicativo está nessa pegada de também facilitar a rotina da cidade e trazer a melhoria aí. Espero aí, né, que vocês no dia 11 vão apresentar para todos, e aí a gente consegue fazer essa adequação, mas todos os grupos aí tiveram bastante melhora, bastante evolução, e foi prova hoje, né? Os elogios, tudo que os professores foram falando, desde o começo até agora ao final, e agradeço a todos, agradeço ao professor Simões aí ter se disponibilizado até agora, aí quase 11h10, a professora Roseli, que está representando a gestão da escola, os professores, né, a professora Cláudia, o professor Luiz, o Wellington, a professora Rose, que chegou agora, que também, acho que ela estava em aula, ela estava na outra turma e acabou também postou aqui. Agradeço a participação e a todos vocês, tá bom? Depois eu vou pegar as apresentações com as considerações e aí elas vão ficar nessa sala, mas aí eu subo um link para vocês poderem assistir mais fácil fora do Teams, tá bom? Obrigado a todos. Professor Simões, quer falar alguma coisa? Quero mais uma vez agradecer, Leonardo, pelo convite. Acho que foi um prazer muito grande. Eu gosto muito de fazer parte de banca. Desde que eu dei aula pela primeira vez no METEC, eu senti essa vontade. Quando veio as oportunidades, eu participava de banca, até de que não era de logística, porque eu acho muito interessante ver as ideias dos alunos, e eu acho que toda vez que a gente dá liberdade para eles pensarem, serem criativos, as surpresas que vêm são sempre fantásticas, né? Então, quando eles têm a capacidade, não a capacidade, mas a possibilidade de ser livre para pensar e desenvolver uma ideia, fazer com que essa ideia crie vida, é fantástico e é um orgulho muito grande para nós como docentes. E eu vejo isso acontecer aqui no trabalho orientado por vocês. Então, foi muito bom, trabalhos muito bonitos, todos os trabalhos foram muito bem apresentados, muito bem feitos, os pitches estavam lindos, né? Alguns mais simples, outros mais elaborados, mas todos estavam muito bem feitos. Então, eu gostei muito, mais uma vez eu agradeço o convite, estou à disposição, se quiser palestra, se quiser que eu faça parte de banca. Eu amo a ETEC, eu fui aluno de ETEC, né? Eu estudei nutrição, por mais que não pareça, com essa cara de bolacha. Eu estudei nutrição de Escolástica Rosa e fui aluno de ETEC, de FATEC, então eu estou sempre no Centro Paula Souza, mas que não sai de mim de jeito nenhum. Então estou à disposição aí porque a escola precisar de mim, é só entrar em contato e a gente bate um papo. E alunos, continuem nessa pegada, né, porque estão na reta final, que significa que acabou, só está começando. Então, bastante determinação, força, que a vida é dura, mas o resultado final é sempre muito gratificante. Parabéns a todos. Obrigado. Amanhã você vai receber um convite da professora Có, que ela vai te passar uma ideia aí que eu já combinei com ela aqui. E aí a gente se fala, tá bom? Os professores, Maravilha. obrigado mais uma vez. E aí eu vou encerrar, que eu estou aqui no escritório e eu vou para casa também agora. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. E aí, dia 11, a gente tem aí a apresentação da feira final. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Mais Tchau, uma vez, gente. parabéns, Boa noite a todos. Léo. Parabéns, Cláudia. Obrigada, Obrigado. gente.